Bom dia, turma, tudo bem? Estamos iniciando aqui, até que enfim, a nossa última aula do curso, do nível de Família Cristã, classe Família Cristã. E hoje nós falaremos de um assunto muito interessante, na verdade, dois assuntos. Falaremos sobre o papel de cada cônjuge e também um pouquinho a respeito da criação de filhos. Essa aula é uma aula que ela tem dois assuntos muito interessantes e eles são um pouquinho longos, não o último, mas o primeiro ele é um pouco mais extenso. Então nós vamos tentar tratar de uma forma objetiva, de forma que a nossa aula não fique muito extensa, mas que nós consigamos extrair aí o que é de principal, tá bom? Então vamos direto ao ponto, falando a respeito do papel de cada cônjuge. Eu quero iniciar isso lendo com você 3 textos que eles nos deixam bem claro, à luz da Bíblia, o papel de cada cônjuge. Por que isso é tão importante para nós hoje? Porque nós vivemos numa sociedade em que, a depender da cultura, da época, é implantado uma visão de vida, não é verdade? Então, na nossa sociedade hoje nós temos o quê? Uma visão de vida, daquilo que seria o papel do homem, daquilo que seria o papel da mulher. Porém, hoje o Senhor nos traz a reflexão bíblica, daquilo que biblicamente é o papel do homem e da mulher, porque de repente tudo aquilo que a gente está recebendo de conteúdo, da televisão, da Netflix, do Facebook, do Instagram, de tantos locais diferentes, redes de contatos que nós temos, não necessariamente aquilo está em concordância com a palavra de Deus. Então, às vezes, nós crescemos recebendo informações e temos uma visão, de qual é o meu papel, de qual é o papel do meu esposo, do meu parceiro, e essa visão, ela pode, na verdade, estar corrompida por valores que também estão corrompidos. Por isso que é tão importante essa aula, a nossa última aula da família cristã. Não é à toa que é a última, ela fecha mesmo com chave de ouro, porque nós vamos começar a entender, na verdade, qual é o papel de cada um e entender que quando há desajuste nesse papel, há desarmonia familiar, tá? Muitos problemas no casamento, eles são causados justamente pela falta de conhecimento do papel de cada cônjuge dentro do lar. Para que haja harmonia na vida familiar, é necessário que o marido e a mulher conheçam e aceitem o seu próprio papel. E aqui nós não estamos para falar para você que o papel do homem é melhor do que o papel da mulher, ou vice-versa, que da mulher é melhor do que o papel do homem, mas cada um tem uma função, tem um papel distinto, e nós precisamos compreender isso para que a gente consiga, ocupar o nosso lugar ali e exercer, aquilo para o qual Deus nos chamou. Então, o primeiro passo que nós precisamos ter é o entendimento, compreensão daquilo que é o nosso papel. E eu quero ler com você 3 textos importantíssimos para isso, tá? Que já está aqui no nosso material. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 3, Efésios 5, 23 e Gênesis 2, 18. Vamos lá? 1 Coríntios 11, 3. Mas quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo, tá? Efésios 5, 23. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Gênesis 2,18. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Legal? Então agora feito essa primeira leitura, tendo essa primeira compreensão, nós vamos começar a falar um pouquinho a respeito do papel do homem e depois nós vamos falar um pouquinho a respeito do papel da mulher, legal? Então vamos lá. O homem, primeira coisa, que nós precisamos entender que o homem, com base inclusive nos textos que nós lemos aqui, ele biblicamente é considerado o líder do lar. E isso significa que ele vai precisar assumir a responsabilidade geral da família. E hoje nós vamos entender algumas responsabilidades que o homem precisa assumir. E como eu disse para você no início, isso significa que o homem ou a mulher estão em posições de melhor ou pior? Não, não há uma competição. Primeiro que não deve haver mesmo uma competição entre o casal. Mas quando eu digo isso para você é porque, às vezes, com a visão que nós temos hoje de mundo, de vida, parece que a gente está em pé de guerra, que a mulher tem que mostrar que ela é mais capaz, o homem tem que mostrar que ele é mais capaz, para que um não passe por cima do outro. Mas a visão de Deus nunca foi essa. A visão de Deus é que tanto o homem entenda o seu papel, que nem é melhor nem pior, quanto a mulher entenda o seu papel, que nem é melhor e nem é pior. Mas ambos se complementam. É exatamente essa a visão de Deus. Não existe competição, existe soma, existe colaboração, cooperação. É essa a visão de Deus para o relacionamento, para o casamento. Porém, nós precisamos entender que nós vamos ter uma classe, inclusive, que fala sobre autoridade e submissão. Dentro de uma sociedade é necessário, sim, uma estrutura de autoridade. Isso não é ruim. Isso também é projeto de Deus. E quando nós vemos essa estrutura de autoridade, nós precisamos entender que em todas as áreas da nossa vida,
nós teremos estruturas de autoridade no nosso trabalho, na nossa escola, na faculdade, né? E dentro de casa também não é diferente. O homem, ele biblicamente, ele é o cabeça, né, da casa, da família, ele é o sacerdote do lar, ele é o líder do lar. Nós já vamos compreender um pouquinho isso, tá bom? Então vamos lá falando da primeira, né, na verdade, de algumas responsabilidades. Vamos começar com a responsabilidade de governo do lar. 1 Timóteo 3, eu coloquei alguns textos aqui no nosso material, não coloquei todos os textos, porque são muitos, né? E a nossa aula pode ficar muito extensa. Então, deixa eu verificar se tem esse texto aqui. Alguns eu sei que tem. Tem. 1 Timóteo capítulo 3, verso 4 diz o seguinte, olha só. Que governe aqui, né? Aqui, essa carta de Paulo a Timóteo, ela está direcionada, né, aos líderes, aos diáconos, né, às pessoas que presidem. Porém, né, nesse momento aqui está direcionado, claro, aos homens que presidem. E isso serve totalmente para nós trazermos para a realidade do homem como governante do lar. Tá? Para nós, só para a gente compreender o contexto, tá? Que eu não quero pegar um texto fora de contexto. Então, olha só o que Paulo disse a Timóteo, né, quanto a esses homens, esses governantes, que governem bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a mansidão, porque se alguém não sabe governar a própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Então, Paulo ele faz uma pergunta muito inteligente. Ele fala assim, como que alguém pode cuidar das coisas de Deus e ser bem-sucedido se essa pessoa não aprender a governar bem a sua casa? Isso significa que é papel do homem, né? Opa, sumiu aqui. Que é papel do homem aprender a governar bem a sua casa. Deixa eu só trazer a nossa telinha para cá que deu uma... Pronto. Governar, e aí quando nós falamos de governar, logo vem à nossa mente o quê? Aquela figura, né? De uma pessoa intransigente, de uma pessoa autoritária, de um líder autoritário. Mas será que... É por isso que eu digo, gente, não tem... Quando a gente fala de posição de homem e de mulher, não tem polêmica a respeito disso. Por quê? Porque qual a visão da sociedade, né? Parece que a gente está colocando o homem num patamar e reduzindo a mulher a outro. Mas preste atenção, quando nós vamos realmente para a essência bíblica, nós vamos entender que quando Deus fala de governo, Ele está falando de um governo segundo Cristo. E como que é o governo segundo Cristo? É um governo de alguém que serve. É por isso que quando a Bíblia fala que o homem ele é o cabeça, ele é o líder do lar, na verdade é uma responsabilidade que é dada para ele. E quando nós dizemos que ele é aquele que governa o lar, é o cabeça do lar, significa que ele deve governar com graça e com amor, expressando o caráter de Cristo na sua família e não impondo a sua autoridade para os seus próprios caprichos. Então perceba que quando Deus coloca o homem como governante da sua casa, ele está estabelecendo uma figura de autoridade, mas essa autoridade ela deve ser exercida à semelhança de Cristo. E como é que Cristo exerceu a sua autoridade e exerce? Com humildade, com servidão, com amor sacrificial, com abnegação, com renúncia. Então é exatamente o mesmo padrão, o mesmo modelo que deve ser seguido pelo homem como governante do lar. Agora, quando eu tenho essa visão a respeito do que realmente é governar, será que tem espaço dentro de mim para eu achar, né, que eu estou colocando o homem num patamar e reduzindo a mulher a outro? Claro que não. Porque eu começo a entender exatamente qual é o papel e o que é que Deus espera desse marido. Por que isso tudo que nós vamos falar aqui é importante? Porque hoje, na sociedade que nós vivemos, existem muitos homens que não ocupam o seu espaço, né, como um homem dentro de casa. São aqueles que nós chamamos, né, que existe inclusive uma pregação interessante, acho que é do pastor Cláudio Duarte, que é uma pregação onde ele fala a respeito né, do homem banana e da mulher abacaxi. O que significa isso? Uma inversão de papéis. Dentro da família, uma inversão de papéis. A mulher, que é a governante do lar, e o homem, que é o homem banana, né? Que ele simplesmente não tem atitude, não toma iniciativa para nada. E isso, na verdade, é uma realidade que nós vemos, né? Isso com certeza traz um desequilíbrio para o casamento, porque não é essa a visão nem a intenção de Deus. O homem precisa assumir o seu papel, da mesma forma que a mulher também precisa assumir o seu papel dentro da família. Legal? Segunda característica e responsabilidade do homem é trabalhar para prover o sustento. Nós vamos ver isso lá em Gênesis 3,19, quando Deus diz a Adão, né, no suor do teu rosto comerás o teu pão até que te tornes a terra, porque dela foste formado, porquanto és pó e em pó te tornarás. Quando nós lemos, né, algumas pessoas quando elas leem esse texto, elas pensam assim, bom, o trabalho certamente foi uma maldição de Deus ao homem. Não é verdade. Porque se você for parar para analisar o trabalho, né, ele dignifica o homem. O trabalho, ele já existia antes do pecado entrar na terra, porque Adão foi escalado, foi colocado ali como aquele que daria nome aos animais, que organizaria todo aquele espaço. Então, com certeza, Adão tinha muito trabalho, né? Todo o trabalho, inclusive. Ele estava ali incumbido daquela missão, então o trabalho sempre existiu.
A maldição, na verdade, né, que acontece, só para a gente conseguir compreender melhor o que acontece nesse momento, é que agora o homem, ele sofreria mais, ele seria mais sacrificado para conseguir ter o fruto, o resultado desse trabalho. Ou seja, agora ele seria um trabalho cansativo, um trabalho, né, que traria suor, né, que traria com dificuldade ele iria trabalhar e iria colher. Mas o trabalho nunca foi maldição, tá? Só para a gente conseguir compreender isso. E com base nesse texto, o que é que nós percebemos? Que também incumbe ao homem o sustento do lar. Essa missão ficou para Adão, né? Nós vemos biblicamente isso acontecer. Isso não significa que a mulher também não coopere e não colabore com o sustento do lar. A gente já vai falar um pouco disso na parte da responsabilidade da mulher. Mas nesse momento eu quero que você entenda que o principal provedor, responsável pelo provedor, por ser o provedor do lar, é o homem, segundo a Bíblia, tá? E aí, eu não sei se eu coloquei aqui de 1 Tessalonicenses, eu acho até que não. Não. E aí nós vamos passar, porque, como eu falei pra você, se a gente for ler todos os textos, aí vai ficar com o dever de casa, ler 1 Tessalonicenses 4, 11, 12, tá? Se a gente for ler 1 Timóteo 5, 8. Se nós formos ler todo o texto... Ah, eu coloquei 1 Timóteo 5, 8. Vamos ler. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Ou seja, aquela responsabilidade que nós temos, o que? De amparar a nossa família. Antes de tudo, né, isso começa com o homem, porque ele é o cabeça do lar. Uma outra responsabilidade: amparar, cuidar e proteger a família. Aqui não colocamos o texto? Não, coloquei. Efésios 5, 29, coloquei. Lá embaixo, vou ler só o último texto. Vou deixar para ler esse texto quando nós formos falar aqui a respeito dessa parte aqui, ó, do papel do homem quanto ao amor, né, dentro do lado cuidado com a esposa, porque ele é um texto mais completo. Nós vamos ler desde o verso 25 até o 29, tá? Então vamos passar aqui, mas só para nós entendermos. Nesse aspecto de amparar, cuidar e proteger, é justamente essa visão de Cristo dentro da família, porque foi exatamente isso que Cristo fez e faz conosco. Ele tem essa visão de cabeça na nossa vida, ele ampara, ele protege, ele cuida. E esse mesmo ministério é passado para o homem dentro da família. Ele é aquele que tem a visão de amparo, de proteção, né, e cuidado com a família, e já vai ter tudo a ver com o nosso próximo tópico a respeito de responsabilidade, que é ser o sacerdote da família, Gênesis 18, 19, olha o que diz. Porque eu tenho conhecido e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com a justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado, tá? Esse daqui é um momento, né, uma mensagem direcionada, na verdade, a Abraão, fala a respeito da história de Abraão. E nós percebemos aqui nesse texto que há uma menção clara de que havia uma responsabilidade sobre Abraão. Qual era a responsabilidade? Ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele. Para quê? Para que guardem o caminho do Senhor. Para que, através de Abraão, todas aquelas bênçãos que Deus declarou, elas aconteçam. Ou seja, nós vimos ali na figura de Abraão o papel de um sacerdote do lar. Aquele que é responsável por cuidar da sua casa, por transmitir, né, a palavra de Deus, por transmitir os princípios, os preceitos bíblicos, para que os seus filhos também possam seguir. Quantos homens têm falhado nesse aspecto? Porque eles acham que isso não é papel deles, porque muitas vezes eles mesmos não têm relacionamento com Deus. E aí nós passamos a enxergar o grande prejuízo, o grande rombo que existe nas famílias. Porque quando o homem entende o seu papel como sacerdote da família, se você é homem, né, que já é pai de família, está assistindo essa videoaula e você percebe a sua ausência nesse sentido, é tempo hoje de consertar, é tempo hoje de você começar a ter práticas espirituais. Sabe por quê? Porque a melhor forma de você ser um sacerdote da sua família não é só você falando para o seu filho. Vá à igreja, leia sua Bíblia, ore. É você sendo esse testemunho. A melhor forma de transmitir a mensagem é o testemunho. Então, quando o seu filho vê você lendo a Bíblia, quando o seu filho vê você orando, você tendo relacionamento com Deus, você se comprometendo com a sua igreja local, ele também começa a ter isso gerado dentro do seu coração. Então, essa é a melhor forma de você ser um sacerdote, garanta, né? Seja aquele que ensina a palavra de Deus, que instrui, que anima, que orienta, que intercede, porque o sacerdote é esse que intercede. Seus filhos estão dormindo, você vai lá e ora e abençoa os seus filhos, né? Seus filhos estão desorientados, você vai lá e orienta segundo a palavra de Deus, você anima segundo a palavra de Deus. Um outro aspecto é assumir a responsabilidade principal na disciplina dos filhos. E aí nós vamos ver um texto muito interessante que fala a respeito da história de Eli, que está lá em 1 Samuel 3,12, que nos diz o seguinte: naquele mesmo dia suscitarei contra Eli
tudo quanto tem, tá aqui, ó, tá, gente, quem tá acompanhando, tudo quanto tenho falado contra a sua casa, começarei e acabarei, porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade, olha só, pela iniquidade que Eli, bem conhecia, porque, fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Se você conhece um pouquinho da história do Eli, eu vou resumir para você. Eli, um sacerdote, um juiz da nação de Israel, um homem com extrema responsabilidade, uma posição privilegiada. Ele teve 2 filhos, né, Ófine e Finéias, que eram também levitas, e exercia um ministério ali diante do Senhor. Só que o que acontecia? A Bíblia deixa claro que os filhos de Eli eram homens ímpios, eram homens não tementes a Deus, eles deitavam com as mulheres ali à porta da tenda, eles assim realizavam uma série de pecados, eles roubavam a Deus nas ofertas, né? Eles levavam o povo a pecar com a sua conduta totalmente fora do padrão de Deus, da vontade de Deus. E o que a Bíblia nos deixa claro que esse sacerdote, esse juiz da nação, vendo seus filhos, tomando conhecimento daquilo que estava acontecendo, mesmo sabendo que eles estavam agindo de uma forma incorreta, ele foi incapaz de corrigir os filhos. E aí nós percebemos o quê? Que o final da história de Eli é que vem uma profecia negativa para uma profecia de cumprimento, né, sobre os filhos e sobre Eli por conta dele não ter disciplinado os filhos quando ele deveria disciplinar, por ele ter amado mais os filhos do que ter amado a Deus. Então perceba que o que aconteceu foi que os filhos de Eli morreram no mesmo dia e Eli, quando recebeu a notícia, ele cai da cadeira, quebra o pescoço e morre também. Além disso, também a profecia dizia que toda a sua casa seria exterminada e no momento futuro, posterior, isso de fato se cumpriu. Toda a descendência de Eli foi exterminada. Então, olha só as consequências da falta de correção, porque amar é corrigir. Imagine que Deus, o que Deus esperava do sacerdote Eli? Que ele corrigisse os filhos, porque talvez corrigindo os filhos, pelo menos teriam possibilidade de entender aquilo que eles estavam fazendo. Porque eu não estou dizendo que eles não entendiam, eu estou dizendo que eles poderiam se arrepender daquilo, né? Mas, independente disso, se arrependendo ou não, a posição do pai, do sacerdote, né, da casa, é corrigir, porque essa é a atitude de alguém que ama, porque Deus também corrige aqueles a quem Ele ama. Deus nos corrige quando nós erramos, por quê? Porque Ele nos corrige para arrependimento, Ele nos corrige para que a gente possa ter uma mudança de vida. Não é diferente. Então, a principal responsabilidade na disciplina dos filhos é do pai. Né? E tem pai que sempre delega isso para a mãe, mas na verdade essa é a figura. Você vê, inclusive, nas casas, né? Quando é um peso tão grande a responsabilidade do pai, assim, eu digo assim, é uma figura tão importante dentro de uma família, que às vezes você vê o filho com a mãe, ele tenta ali negociar, mas a mãe fala assim, não, vou chamar o teu pai, aí é diferente. Porque ali a figura realmente do patriarca, né, daquele que governa lá, deve ser assim, daquele que é o sacerdote da família, daquele que tem a principal ali, a responsabilidade de disciplinar os filhos, tá? E aí nós vamos entender o quanto isso é importante. E por último, ter o papel principal na formação dos filhos homens, porque, claro, é muito melhor para o pai lidar com o filho homem, né, assuntos íntimos, principalmente, do que para a mãe. Então, é o pai que vai ajudar a afirmar valores de masculinidade, que vai ensinar o filho a ser homem. É o pai que vai ensinar habilidades e trabalhos manuais, a trocar uma lâmpada, a consertar um cano, a ajeitar uma perna de uma cadeira que quebrou, sei. Assim como a mulher tem responsabilidades também, né, dentro da casa, o homem também tem responsabilidades dentro da casa, tá? São responsabilidades diferentes, mas ambos têm. Iniciá-los nos negócios, praticar esportes, da educação sexual, tudo isso é papel do pai na formação dos filhos, e isso é muito importante. E hoje o que nós vemos na sociedade é a ausência de pai e de mãe. Por isso, nós vemos filhos desequilibrados, vemos famílias desajustadas, porque cada um não está cumprindo aí o seu papel. Um outro papel importante do homem no lar é o amor. E esse aqui é a base de tudo que o homem vai fazer. Inclusive é um desafio muito grande, porque olha o que diz lá em Efésios 5, 29, 5, 25 ao 29. Vamos ver lá o que diz? Vós, maridos, amai vossas mulheres. Está bem aqui, tá? De azul. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos.
Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Olha o desafio que está para o homem. Amar a igreja como Cristo amou. Que desafio maravilhoso, grandioso, porque Cristo amou de uma forma sacrificial, de uma forma abnegada. Cristo amou ao ponto de entregar a sua própria vida. Então é exatamente esse amor que Cristo confiou ao homem como cabeça do lar. Agora vamos ler lá 1 Pedro 3,7. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas, falando a respeito das esposas, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então olha também o que esse texto está falando aos maridos. Tratem bem as suas esposas com honra, com cuidado, né? Entendendo que ela é diferente de você, ela é um vaso mais frágil, ela precisa de mais cuidados, ela precisa de mais zelo, ela precisa, né, de todo um aparato. E aí você percebe que a mensagem final que nós temos aqui é o quê? Para que as suas orações não sejam impedidas, ou seja, brutalidade, grosseria, tratar mal a sua esposa, como muitos maridos fazem. E aí depois eles vão orar e buscar Deus e eles não sabem que as orações deles estão impedidas, que essas orações sequer chegam a Deus. Por quê? Porque eles não estão tendo entendimento no seu relacionamento com a esposa. Eles são grosseiros, são rudes, são ignorantes, tratam mal, ofendem, e isso nunca foi e nunca será o propósito de Deus para o papel do homem dentro do casamento, tá? E agora nós vamos entender um pouco melhor qual é a responsabilidade da mulher com o auxiliador idôneo. Né? Sozinho o homem ele é incompleto, por isso juntos, homem e mulher formam uma unidade completa. A mulher deve usar sua sabedoria, inteligência, capacidade e experiência em um objetivo comum ao esposo. Ela deve reconhecer que o marido é a autoridade principal, que nós já falamos sobre isso, e não deve competir com ele, mas sim complementar ele. Aí nós vamos entender a responsabilidade da mulher. Antes de tudo, eu quero dizer para você o que significa ser auxiliador idôneo. É aquela pessoa que exerce missão de apoio, é aquela pessoa que ajuda, aquela pessoa que complementa, que soma, que contribui, que coopera. Então, em nenhum momento deve haver entre o homem essa visão de competição. Eu sou melhor, você é pior, eu sou melhor. Não. Entre o homem e a mulher existe uma visão de cooperação. Quando isso acontece, quando o homem exerce o papel dele, né, amando a mulher como Cristo amou a igreja, não há absolutamente nenhuma dificuldade, eu tenho certeza, da mulher entender o papel dele como líder do lar. Eu não estou dizendo que se ele não agir assim, ela pode não agir. Cada um tem que exercer o seu papel independente do outro estar exercendo. Nós precisamos reconhecer que qual é o nosso papel dentro do relacionamento, para nós buscarmos esse equilíbrio dentro do lar. Amém? Ou seja, sozinho o homem é incompleto, sozinha a mulher é incompleta. Nós precisamos trabalhar juntos. Nós precisamos, né, entender qual é o nosso papel aqui como auxiliadora. E nós vamos entender à luz da Bíblia algumas responsabilidades da mulher. Vamos começar com a primeira, né, que é se ocupar mais na criação dos filhos. Olha só o que diz lá em Timóteo, capítulo 2, versículo 15. 1 Timóteo, não coloquei, sei que eu tinha colocado. Vamos ler 5,14, coloquei o 5,14. Quero, pois, que as moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não dê ocasião ao adversário de maldizer. Então, o que Paulo está falando aqui a Timóteo, né? Que as mulheres, elas teriam uma responsabilidade, o quê? De governar a sua casa. Em que sentido? No sentido de cuidado na criação dos filhos. Isso daqui é algo também que tem se perdido muito da nossa sociedade, porque quando eu digo para você que ser mãe é a sua maior missão, porque é o seu papel como mulher, né? Você vai conhecer mulheres que elas vão ser profissionalmente muito bem realizadas, mas elas vão sentir que houve uma perda muito grande na criação dos filhos. E essa conta vai chegar um dia para pagar. Por quê? Porque a maior responsabilidade de uma mulher é na criação dos filhos. Isso significa, então, pastora, que ela não vai poder trabalhar, que ela não tem vida profissional? Não. Só estou dizendo para você que se algo competir com isso, você precisa abrir mão, você precisa priorizar isso na sua vida. Se você consegue conciliar, por exemplo, hoje, nós temos muitas mulheres empreendedoras, né? Que elas conseguem trabalhar, inclusive, de casa. Inclusive eu mesma opto, né, por trabalhar home office, por trabalhar em casa. Então a minha maior produção no escritório, né, eu sou advogada trabalhista, previdenciária, a minha maior função no escritório, ela é realizada dentro de casa, porque eu tô aqui, tem alguém cuidando das crianças, mas eu tô de olho o tempo todo nas crianças, eu tô ali vendo se lancharam, se não lancharam, se estão chorando, o que estão chorando, se estão brigando, se não estão brigando, porque hoje em dia as mulheres, principalmente as que querem trabalhar e empreender, hoje você tem uma flexibilidade de conseguir se dedicar ao seu trabalho,
sem deixar de ocupar o seu papel de mãe. Não é fácil, isso daí é um desafio muito grande. Mas fazer isso fora de casa, com certeza vai ser muito mais difícil. Né? Então, por exemplo, atendimentos, às vezes eu marco o atendimento uma vez na semana para realizar fora, ou alguma diligência fora. Né? Escolho um dia para fazer aquilo que precisa ser realizado fora, mas procuro priorizar meu trabalho dentro para que eu não, né, deixe de exercer o meu papel de mãe. Fora que trabalhando dentro eu consigo aproveitar melhor meus intervalos. Então, na hora, por exemplo, do intervalo do almoço, eu consigo ficar com os meus filhos. Se eu estivesse trabalhando numa empresa, até chegar em casa para almoçar já deu horário de voltar. Não teria esse tempo. Então, no horário do almoço, pelo menos eu tenho uma hora e meia de tempo ali com os meus filhos. Quando termino o trabalho, eu também tenho mais um tempo com os meus filhos e assim por diante. Porém, o que eu quero dizer para você é que essa é a maior missão da mulher. E aí, se você pensar assim, mas eu não estou conseguindo exercer isso, então comece a organizar as prioridades dentro do seu coração, tá? Porque você precisa enxergar isso como de fato uma missão. O problema hoje que eu quero ressaltar para você, antes de nós encerrarmos esse tópico, é que a missão de mãe ela está muito desvalorizada dentro de nós mesmo como mulheres. Às vezes nós olhamos para o papel de mãe e falamos assim, ai, puxa vida, quer dizer que eu vou ser mãe, né? E a minha vida profissional, e tudo que eu sonhei, tudo que eu pensei, tudo que eu imaginei. E a gente deixa de compreender que esse é um propósito de Deus para a nossa vida. Que criar os nossos filhos, que educar os nossos filhos no caminho de Deus é a maior recompensa que nós... É o maior sucesso que uma mulher pode alcançar, é ver os seus filhos, né, caminhando no caminho de Deus, servindo a Deus, pessoas íntegras, pessoas honestas, pessoas corretas, pessoas equilibradas, temperadas, amorosas. Já pensou que é você, né, ter o privilégio de contribuir na formação do seu filho? Isso é um privilégio, sim. Então nós precisamos entender que essa é a nossa maior missão. Nós temos muitas atribuições, sim, temos, mas não vamos abdicar da nossa maior missão, tá? Esse é o primeiro ponto e mais importante que eu considero no papel da mulher dentro do casamento, é entender isso, né? Se você ainda não consegue compreender, busque a Deus em oração, porque Ele vai te dar compreensão disso. Mas é por causa dessa lacuna que nós temos famílias, um dos motivos, né? Existem outros, famílias muito desestruturadas, tá? Ausência de pai e ausência de mãe. Uma outra responsabilidade da mulher é atender a família e cuidar da alimentação. Vou falar de todos os demais, nós vamos ler de uma vez só o texto lá de Provérbios 31, que fala da mulher virtuosa, esse texto famosíssimo, e você vai ver que mulher é essa, o texto de Provérbios 31. Porque ela simplesmente é uma mulher nota 10, ela é uma mulher que ela é trabalhadora, ela provê alimentação, ela negocia, ela, meu Deus, ela faz mil coisas em uma e ela consegue ser uma mulher plena, completa. E é exatamente esse modelo de mulher que Deus ele quer gerar em nós, né? Não é a ideia que o mundo tem, né, de que a mulher, se ela, o homem é o cabeça, então a mulher está em uma posição de inferioridade. Quando você lê o texto da mulher virtuosa, você se liberta desse tipo de visão, porque você entende que a mulher virtuosa, ela é uma auxiliadora idônea e ela é uma mulher à frente do seu tempo, ela é uma mulher totalmente capacitada, uma mulher ousada, uma mulher que tem iniciativa, que tem criatividade, que tem cuidado. Então, uma mulher 10, é uma mulher que nós precisamos com certeza nos inspirar, tá? Então, vamos ler todos, tá? Atender a família e cuidar da alimentação, cuidar do vestuário, cuidar da casa, ajudar com a carga financeira. Vamos ler o texto de Provérbios 31 e aí nós vamos entender. Quando eu digo aqui cuidar com a carga financeira, que você vai ver que a mulher virtuosa ela também assume esse papel. Agora, claro, isso vai acontecer conforme a necessidade de cada família. Existem famílias que, de repente, a mulher não vai ter necessidade de trabalhar. E nós falamos que o homem é o principal responsável por prover o sustento. Olha aqui, ó. Trabalhar para prover o sustento. Mas existem situações, na maioria das famílias, em que não é opcional, em que a necessidade da mulher também é auxiliar com a carga financeira. Então, tranquilo, beleza, ótimo. A mulher é totalmente capaz disso também. Tá? Vamos ler aqui o texto, né? Aí tem uns outros pontos, cuidar da formação integral das filhas, ensinar as Sagradas Escrituras aos filhos. Eu quero só ler com você o texto de Provérbios 31 e aí nós vamos passar para os demais. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede ao de muitos rubis. O coração do marido está nela confiado, assim ele não necessitará de despojo, ou seja, a confiança, uma mulher confiável. Ela só lhe faz o bem e não o mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos, ou seja, uma mulher trabalhadora. Como navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos da casa e distribuir as tarefas das servas. Olha só, ela tem servas que exercem as tarefas, mas ela é aquela que organiza, ela é aquela que gerencia tudo o que está acontecendo. Então ela se responsabiliza pelas coisas do lar também.
cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Vê que é boa a sua mercadoria, a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, as suas mãos pegam a roca, abre a sua mão ao pobre e estende as suas mãos ao necessitado. Não teme a neve na sua casa, porque toda a sua família está vestida de escarlata. Faz para si cobertas de tapeçaria, seu vestido é de seda e de púrpura. Olha só esse exemplo de mulher com iniciativa, de mulher, né, empreendedora, de mulher ousada, de mulher que não desampara a sua família, que preocupa com a vestimenta, que preocupa com a comida, que preocupa com a organização da casa, que negocia, né? Que é confiável. Quantas características e qualidades positivas. E essa mulher é a mulher virtuosa, é a mulher, né, que serve de padrão para todas nós mulheres. Olha o que diz em Tito, capítulo 2, verso 5. A serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada, tá? Então aqui vai ser um exemplo clássico, né, de que nós também precisamos ser boas donas de casa. A exemplo da mulher virtuosa. Agora você observa que ela tinha servas que cuidavam da sua casa, mas ela gerenciava. Nem sempre você vai ser aquela que põe a mão na massa, tudo bem, mas você é a responsável pelo lar. Você precisa entender que esse é seu papel. Você tem pessoas que trabalham para você, mas gerencie isso, você é responsável por isso, tá? E aí, né, já prosseguindo, né, tudo que nós falamos aqui a respeito de cuidado de família, vestuário, casa, com a carga financeira, todas são responsabilidades também da mulher. Agora aqui a formação integral das filhas, que eu já só pincelei e comentei com você, que é o quê? É ensinar as filhas, da mesma forma que o homem vai ter mais facilidade com os meninos, a mulher também presume-se ter mais facilidade com as meninas, né? De ensinar o quê? Sobre educação sexual, sobre modos, sobre comportamento social, como que você se porta, né, diante das pessoas, as tarefas domésticas, né? Quantas mães estão falhando nesse aspecto de ensinar, mas a minha filha não vai precisar, será? Né? Você sabe do futuro? Eu prefiro trabalhar com diversas hipóteses, então eu acho que ninguém perde por aprender. E aí, o que custa, né, uma pessoa aprender a fazer um arroz, um feijão? A gente não sabe se pessoalmente pode precisar, né? Até dentro da sua casa, nem sempre você vai ter alguém trabalhando para você, às vezes você não tem fases da vida que não tem, e aí como é que vai ser? Né? Às vezes vai morar sozinho, vai estudar sozinho, então tudo isso é aprendizado, e a mãe precisa passar esses ensinamentos, né, para as filhas, habilidades manuais, conduta frente ao sexo oposto, como é que você se porta, porque muitas meninas não têm essa orientação, e aí elas acabam se portando de uma forma totalmente diferente daquilo que elas deveriam se portar, de uma forma negativa muitas vezes, né? E também um outro aspecto que eu achei interessantíssimo aqui no nosso material, as mães ensinam as meninas a serem femininas, né? A realmente amar ser mulher, amar ser feminina, porque é um privilégio. E aí isso tudo é passado nessa orientação, né, de mãe para filha. O outro aspecto muito interessante é que é papel da mãe também ensinar as Sagradas Escrituras aos filhos, tá? 2 Timóteo 5, nós vamos ver aqui um exemplo muito lindo, que é o momento que Paulo está escrevendo a Timóteo. Olha o que ele diz. Aqui, ó, gente, no 1, 2, 3, 4. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo que também habita em ti. Ou seja, Paulo está falando, olha, Timóteo, aquela fé que existia na sua avó, que passou para sua mãe e que a sua mãe passou para você, eu tenho certeza que essa fé existe em você. Porque você vê que é um legado geracional, né? Perceba isso. Então é papel da mãe. A avó Lóide passou para a filha Eunice passou para Timóteo, e Timóteo se tornou um grande homem de Deus, né? Um presbítero, um homem ali usado por Deus de uma forma poderosa, porque houve um legado, houve uma transmissão geracional, de mãe para filha, de filha para filho. Ou seja, é responsabilidade nossa como mãe educar os nossos filhos, passar valores, princípios bíblicos, né? Quantas horas, às vezes, as crianças passam na frente da televisão assistindo. Você está observando os desenhos que seus filhos estão assistindo? Né? Aqui em casa a gente observa muito isso. Às vezes eu vejo que tem uns desenhos violentos de criança, né? Com sangue, com morte, com tiro, com agressividade. E aí meus filhos estão aprendendo isso. Eu preciso, como mãe, entender que eu preciso passar valores. Se eu não passo valores, outras pessoas vão passar valores. E aí eu, como mãe, sou aquela que tem que sentar, meu filho, deixa eu te contar uma história da Bíblia, vamos ler. Você tem, né, o seu filho pequeno já tem a Bíblia dele. E aí eu vou lendo com meu filho, olha, eu vou contando a história de Adão, de Eva, de Caim, de Abel, sempre trazendo para a realidade dele, né, falando sobre obediência, falando sobre amar a Deus, né, sobre não bater no coleguinha, sobre respeitar o pai e a mãe.
Falando da última história que eu lembro que eu contei agora pra ele recente foi a de Jonas, né? Jonas foi desobediente, por isso que o peixe engoliu Jonas. E aí eu fui explicando algumas coisinhas de uma forma que ele consiga compreender. Mas nós é que precisamos passar isso para os nossos filhos. É importante frisar que a submissão da mulher, né, que está nesses textos, está relacionada ao princípio de autoridade que Deus estabeleceu. Submissão é uma palavra grega que significa reconhecer a liderança de. Em outras traduções, né, se você também for pegar o sentido literal da palavra submissão, significa separe, missão. Missão de apoio. É quando você entende que você abre mão da sua missão principal para você ter uma missão da sua missão individual para você ter uma missão agora principal, que é a sua família. Então você abre mão dos seus interesses pessoais, né, para que você foque naquilo que é realmente importante, que é a sua família. Por isso que chama submissão, missão de apoio, você exercer missão você exercer apoio naquela missão principal. Ou seja, submissão é reconhecer a autoridade conferida por Deus ao seu marido. A submissão não anula a mulher nem a torna inferior. Você viu algum aspecto de inferioridade na mulher virtuosa? Não. Você viu algum aspecto que tornou ela anulável? Não, pelo contrário. É uma mulher cheia de qualidades, né? E uma mulher que fez a diferença naquele aspecto. Dentro da sua família, fora da sua família, dentro da sua casa, com o seu esposo, diante das outras pessoas, nossa. A sua voz também deve ser ouvida e levada em consideração. Porém, deixa a decisão final com o marido sem amargura nem rebelião interior. Se o marido estiver abusando da sua autoridade, a esposa deve falar-lhe a sós com amor e mansidão, e se ainda assim não escutá-la, ela deve levar aos discipuladores, que é o que nós vamos aprender em Mateus 18, depois você vai ler com paciência. Não se preocupe que nós vamos aprofundar em Mateus 18 na aula de TLC, né? Tem uma aula mais à frente que ela fala somente sobre resolução de conflitos, que serve para todas as áreas da nossa vida, e tudo para resolução de conflitos está lá em Mateus 18. Você pode ler, mas você vai receber um conhecimento um pouco mais aprofundado disso mais à frente. E aí, com base nisso, o que é que nós vemos aqui para já encerrar essa parte, essa etapa aqui? Que a mulher, ela também deve ser ouvida. Né? Ela também, a sua opinião deve ser considerada, com certeza. Eu falei para você que a liderança do homem é exercida sob o padrão de Jesus, então é óbvio que quando cada um se encaixa nesse papel, não tem espaço para competição. Tudo flui muito bem, né? Não há subjugação de alguém. Não todos estão ali cooperando, tá? Esse é o projeto de Deus para o casamento, tá bom? E aí agora nós vamos, nesse momento, passar para algumas atitudes erradas, tanto do homem quanto da mulher, tá? Vamos conhecer algumas atitudes erradas do homem, tá? Algumas atitudes erradas do homem é não assumir o seu papel como cabeça, deixando que a esposa fique sobrecarregada pelo peso de tantas obrigações familiares, trazendo um grande desajuste. Isso aqui acontece muito, é aquilo que eu falei para você do homem banana, aquele homem sem atitude, que ele sobrecarrega a sua esposa. E o que acontece? Desajuste no relacionamento, desajuste na família, porque a mulher tem que assumir o papel do homem, né? Isso não é bom, isso não é projeto de Deus. E um outro erro que o homem comete é anular a mulher querendo fazer tudo sozinho. Ele já vai para um outro extremo, sem conversar com a esposa, buscar a opinião dela, compartilhar suas decisões, etc. É aquele homem, né, que ele acha que por ele ser o cabeça, ele é o autoritário, ele é o mandão, ele é o general da família, ele é aquele que só ele fala, só ele decide, só ele determina, ele impõe sobre os outros. Ele é aquela pessoa que ele não compartilha com a esposa quanto ganha, as despesas, a esposa fica ali, né? Parece que é uma filha, não parece nem que é uma esposa, não vive, não compartilha nada. Ela está ali numa posição assim realmente de subjugação. E aí, esse, com certeza, não é o propósito de Deus. Não é esse tipo de autoridade que Deus ele quer que o homem e que o marido exerça, tá? São duas atitudes aqui erradas quanto ao homem. Agora vamos ver algumas atitudes erradas quanto às mulheres, tá? Olha só, as principais atitudes erradas das mulheres é tomar o lugar do marido, assumindo a liderança e o controle familiar, que é o exemplo que eu dei para você da mulher abacaxi. Tá? Se você puder assistir essa pregação, ela é muito interessante. É a mulher que assume o papel do homem, né? Ela fala assim, não, eu vou exercer esse papel aqui. E ela começa a exercer o papel que não deveria ser dela, mas ela puxa aquela responsabilidade para ela, porque ela é mandona, porque ela que quer dar a última palavra, ela que quer dizer como funciona.
vai ter um desajuste, vai ter um desequilíbrio também. Um outro erro comum é ser independente do marido, que significa não partilhar de um interesse comum do casal, mas ter seus próprios objetivos, amizade, dinheiro, priorizam sua própria realização e dão prioridade à sua profissão, porém um casamento é uma unidade, os dois precisam ser uma só carne. Não há espaço mais para o meu sonho, mas para o nosso sonho. Então aqui também é um outro erro muito frequente nas mulheres, né? Quando elas começam a achar, não, eu e pronto. E elas começam a entender, não, é minha profissão, são os meus sonhos, os meus interesses, o dinheiro é meu. E ela esquece que, na verdade, dentro de uma família não existe mais meu, existe nosso. Então tudo agora é nosso. O dinheiro não é mais do homem, o dinheiro é nosso. O dinheiro não é mais da mulher, o dinheiro é nosso. É de todos, né? As responsabilidades, as contas são nossas também. As decisões são nossas também, tá? Então isso aqui tudo é muito importante. E agora nós já falamos do aspecto de né, de um homem, o aspecto da mulher, e agora eu quero compartilhar com vocês, antes de nós encerrarmos, algumas responsabilidades conjuntas que existem, tá? Além das responsabilidades de cada cônjuge, devemos entender que existem responsabilidades que devem ser realizadas pelos dois conjuntamente, como, por exemplo, planejamento, né? Administração das finanças. Será que é o homem que tem que administrar, a mulher que tem que administrar? Na verdade, tudo que nós vamos falar aqui, que são responsabilidades conjuntas, cabe ao casal, dentro da sua química, entender quem é a pessoa mais ajustada para isso. Por exemplo, tem situações em que a pessoa mais ajustada para cuidar, por exemplo, das finanças pode ser a mulher, que às vezes o homem é mais aqui, ou vice-versa, né? E eles vão ali em conjunto definir quem vai tomar frente daquela situação, ou então vocês vão realizar isso de forma realmente conjunta, né? Juntinhos ali, os dois, realizando, anotando, né? Vendo o que se paga, direcionando bem as contas, tá? Então isso daqui é interessante para a gente entender também aquilo que é conjunto. Compra de novos bens, educação espiritual, é o que nós falamos que é a responsabilidade do homem, ensinar os filhos, né, mas também a responsabilidade da mulher. Então isso é conjunto. E caráter dos filhos, educação espiritual e caráter dos filhos, apoio e controle dos estudos, cuidado com a saúde, lazer, realização da obra do Senhor e etc. Então isso aqui tudo são responsabilidades conjuntas. Os dois precisam estar realizando isso juntos, ou pelo menos determinar alguém que tem mais facilidade para isso, possa ficar à frente, tá? Criação de filhos. E agora aqui nós entramos, queridos, no nosso segundo aspecto da aula, tá? Não será muito demorado, Ana. Nós temos já poucos slides para encerrar, tá? É por isso que eu disse que é realmente a parte maior da aula, era a respeito do papel de cada cônjuge, que eu inclusive considero que é uma parte mais obscura, né? Que as pessoas têm dificuldade de compreensão, então é necessário nós batermos um pouco mais na tecla. Eu espero que essa aula aqui, quanto ao papel de cada cônjuge, você encerre, né, esse momento entendendo qual é o seu papel e não se sentindo inferior nem superior, mas sentindo que você tem uma grande responsabilidade, que você precisa desempenhar esse papel muito bem para o ajuste da sua própria família, tá? Isso é projeto de Deus. Agora, quanto à criação de filhos, eu quero só compartilhar alguns detalhes, é pouca coisa, mas tenho certeza que vai me auxiliar, eu tenho filhos, né? E vai auxiliar você, que talvez tenha, que talvez ainda não tenha, mas com certeza é aprendizado para nossa vida. Ninguém deve pensar que uma criança é muito pequena para participar da construção de um lar. Um dos maiores erros que tem, queridos, é nós acharmos que a criança não compreende, porque às vezes a gente fala assim, não, deixa ela fazer porque ela ainda não entende. Na verdade, a criança ela é muito inteligente, ela entende muitas coisas até antes do que nós achamos que ela já entende. Uma criança pode ser motivo de muita alegria ou de tristeza conforme a criação que você dará. Assim, a criação irá refletir no adolescente, jovem, adulto, que teremos o prazer ou não de conviver. Então, entenda que toda a criação que você está dando hoje para essa criança vai refletir nesse jovem, adolescente, adulto daqui a alguns anos. E esse comportamento desajustado desse adulto é reflexo muitas vezes de uma criação desajustada também. Observe que a criação, né, de antigamente era uma criação mais rígida. Eu pego um exemplo que eu acho assim clássico. Quando os pais falavam, os filhos se calavam. Né? O pai está conversando com um amigo e o filho assim, mãe, vai ele perdoar a mãe o quê? Oh, tô conversando, silêncio. E o que a criança fazia? Ficava ali, mudo, esperando. É incrível como essas coisas mudam, né? Hoje em dia você vê o pai e a mãe tá conversando, isso acontece às vezes com a gente, inclusive, né? Está conversando, o filho fica ali, mãe, pai. E aí o que acontece? Não respeita, porque às vezes a gente não coloca a criança no lugar dela. Parece que aqui o centro de tudo é a criança. E o que acontece? Ela cresce com esse ego, né? Assim, dilatado. E quando ela é adulta, ela não consegue levar não, ela não consegue ser corrigida, ela não consegue passar por nada. Porque ela tá ali achando que tudo gira em torno dela. Então isso é um erro terrível, né? Nós estamos todos os dias tentando trabalhar com os nossos filhos de forma que a gente consiga educá-los. Quando estou conversando, ele chega, meu filho, mamãe está conversando, silêncio, espere.
e assim por diante, né? E outros muitos detalhes. Não é fácil educar criança, é muito difícil. É muito mais fácil você se isentar. Deixa a criança gritar, deixa a criança fazer. Muitos pais até desistiram de educar seus filhos. Mas isso não pode ser a nossa realidade. Nós não podemos desistir de educar os nossos filhos. Dá trabalho educar, mas tem resultado. Metas importantes na formação dos filhos de qualquer idade, tá? Obediência, Efésios 6:1, né, nos fala que os filhos precisam obedecer os pais porque se trata do primeiro mandamento com promessa de bênção. A obediência ela deve ser absoluta e inclui coisas agradáveis e desagradáveis. Imagina que obedecer só fosse de coisas agradáveis, que dificuldade você teria nisso? Obediência também é coisa que às vezes a pessoa não quer fazer. Não, você não vai. Não, você não vai agir dessa forma, você não vai para esse local, você não vai fazer isso. Às vezes isso vai desagradar aquele filho de qualquer idade, estou falando tanto criança quanto marmanjão. Isso vai desagradar? Sim. Mas você, como pai, tem a responsabilidade sobre os seus filhos. Você precisa estar enxergando além do que eles estão enxergando e faça-os enxergar aquilo que você está enxergando. Nem sempre nós vamos conseguir, mas é importante dialogar com eles, tá? Então, a primeira meta importante é o que? É gerar filhos obedientes. Eu tento ensinar muito sobre obediência aos meus filhos porque eu vejo que a natureza, né, do ser humano, desde criança, é a desobediência. E aí eu preciso bater nessa tecla porque eles precisam entender, eles precisam viver obediência. Existem crianças mais propensas e outras menos, né? E a gente precisa sim bater nessa tecla. Outra meta importante para a formação dos nossos filhos é uma relação pessoal com Deus. Sabe como é que seus filhos vão desenvolver uma relação pessoal com Deus? Quando eles verem você desenvolver uma relação pessoal com Deus. Quando eles verem você se retirar para orar, você ter intimidade com Deus, você, né, valorizar o seu TSD, o seu tempo a sós com Deus, você meditando na palavra de Deus, você sendo um praticante da palavra de Deus, você sendo uma pessoa que tem, é honesta, íntegra, que tem princípios, que tem valores, naturalmente essas crianças, esses jovens, esses adolescentes, eles começam a desenvolver uma relação pessoal com Deus porque eles enxergam isso, eles têm um modelo, um referencial. Olha o quanto isso é importante. Tava tentando pausar aqui para tossir, já voltei. Vamos lá. Amor e respeito aos pais e às pessoas, principalmente as pessoas mais velhas. Eu estava vendo uma reportagem um dia desse, né, de um pai que agrediu a professora. Não sei o que aconteceu lá, qual foi a confusão, não peguei o conteúdo, mas, né, não justifica. E aí, não sei o que aconteceu, o pai foi lá e agrediu a professora ficou ensanguentada ali, o rosto só sangue, porque ele acho que bateu aqui um soco no nariz, né, muito sensível isso. E aí eu me pergunto, né, que ensinamento esse pai tá transmitindo pro filho? Um ensinamento que é de desrespeito à autoridade, um ensinamento de violência e assim por diante. É por isso que nós precisamos passar para os nossos filhos ensinamentos o que? De respeito às autoridades, aos professores. Gente, hoje em dia, né, o pai bate boca com o professor, o aluno bate boca com o professor. Eu vim de uma época em que professor é como se fosse pai e mãe, a gente respeita, a gente tem todo ali, meu Deus, uma admiração. Professor, né? Todo respeito para um professor. E isso, quem que ensina isso? Os pais. Os pais desrespeitando professores vão gerar filhos que desrespeitam professores. Os pais desrespeitando os mais velhos vão gerar filhos que desrespeitam os mais velhos. Mas se você transmite valores para os seus filhos de respeito, de consideração, né, de cuidado, eles vão ser pessoas que respeitam as mais velhas, que respeitam todas as pessoas. Formação do caráter. Que é isso? É capacidade para enfrentar as responsabilidades da vida, trabalho, casamento, autodisciplina, base moral, domínio próprio, assumir compromissos, hábitos alimentares, higiene, ou seja, você é que vai auxiliar essa criança nisso. Aquilo que você come, aquilo que seus filhos provavelmente vão comer, isso é uma grande verdade. Por isso que hoje, né, inclusive eu tenho uma preocupação muito grande com a minha alimentação por conta dos meus filhos, porque eles vão reproduzir. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de açúcar, muito de doce, então eu tô tentando me equilibrar nisso, né? Para que todo dia eu não venha todo o tempo que meus filhos vão também pegar isso. E eu preciso passar para eles o que é hábitos alimentares, né? Eu preciso passar para eles o que é responsabilidade. Então, desde pequeno, olha, você tem, né, arrume sua cama. Pegou os brinquedinhos, bagunçou, ponha de volta na caixinha os brinquedinhos, porque eu tenho que passar o que é responsabilidade desde pequeno, né? Autodisciplina, tem hora para estudar, tem hora para dormir, tem hora para ir para a igreja, tem hora para tudo na nossa vida. Tem hora para brincar, né? Base moral, todo momento é o momento de você estar ali passando ensinos para os seus filhos, domínio próprio, não se estresse, não grite. Se eu sou um pai e uma mãe estressada, né, o que vai acontecer? Meus filhos também serão assim. Mas se eu sou alguém que tem domínio próprio, e aí a gente tem que trabalhar muito isso, é o Espírito Santo na nossa vida mesmo, que não é fácil, é muito estresse, é muita coisa, né? Mas se eu busco isso, eu também vou estar passando esse equilíbrio para os meus filhos.
Gerar responsabilidades, começando com pequenas obrigações. Isso daqui eu acho assim uma dica de ouro, porque muitos pais pensam, não, quando meu filho for grande eu vou dar responsabilidade. Comece dando agora, enquanto ele é pequeno. Olha, meu filho que é pequeno, quando eu digo assim, Miguel, você vai arrumar os seus brinquedos, sabe o que ele fala? Ele começa a dar desculpa. Não, eu tô cansado, ai, tô com dor de barriga. Quer dizer, se eu for relaxar quanto a isso, a natureza dele é o quê? Não, mãe, arruma a senhora, eu bagunço, a senhora arruma. Quer dizer, é essa educação que eu vou passar pro meu filho? Não. Eu preciso passar para ele valores, eu preciso passar para ele o que é responsabilidade. Então, uma criança de 3 anos já quer driblar os pais, né? Imagina uma criança de 10, de 12, se não começar a ser fiel no pouco, Deus não vai nos colocar sobre muitos. A hora de corrigir, de disciplinar, de ensinar é agora. E se você perdeu esse time, então continue, né? Inicie já fora do tempo, tudo bem, mas inicie antes tarde do que nunca, né? Como nós ouvimos por aí. Um exemplo disso são as tarefas domésticas. Começar com pequenas obrigações, por exemplo. Desde pequenos, os filhos devem assumir algumas obrigações no lar. Olha só, desde pequeno o filho tem que ter horário de acordar, desde pequeno o filho tem horário de dormir, o filho ajuda na limpeza, né? De repente a loucinha que ele usou, né? O sujinho que ele fez no chão, pega um paninho, dá para ele limpar aquele sujinho de tinta que ele fez no chão, né? A cuequinha de repente que ele usou desde criança, a nossa mãe nos ensinou que a nossa roupa íntima é a gente mesmo que lava. Então, desde criança, a gente já tinha esse hábito. Além de responsabilidade nos estudos, hora para fazer as tarefas escolares, hora para brincar, né? Para tudo. Isso aqui é tudo muito importante, tá? E aí vamos passar que a nossa aula tá 50 minutos, né? Uma aula longa. Falei pra você que ia ser, não tem jeito. E algumas responsabilidades aqui dos pais. Há 4 áreas específicas de responsabilidade dos pais, que são exemplo, instrução, disciplina e carinho, tá? Eu quero frisar um pouquinho desses, passar rapidamente aqui para nós já quase encerrarmos. Exemplo. Os filhos aprendem muito mais com o exemplo dos pais do que com as suas palavras. Não adianta eu falar se eu não faço, porque os filhos me imitam, né? O testemunho fala mais alto. Então isso daqui é a base, né? A base de toda a instrução para os nossos filhos. Instrução. A instrução direciona e ordena a formação dos filhos. Ela significa ensinar, doutrinar, capacitar, formar, comunicar. Assim, além do exemplo, os filhos precisam ser orientados na honestidade, justiça, perdão, generosidade, respeito, modéstia, organização e diligência. É aquilo que eu falei para você, é você aproveitar cada oportunidade, olha essa palavra, intencional. Cada situação, você está no carro, você está ali intencionalmente com seus filhos, aproveitando para passar valores, para passar princípios, para comunicar, para formar o caráter deles. Você está ali antes de dormir, intencionalmente lendo uma historinha para ele, para passar valores, princípios, para formar o caráter. E assim por diante. Então, todo o tempo, você vai aproveitar para instruir o seu filho. Disciplina. Tem diversos textos, tá? Não coloquei os textos aqui, senão vai ficar muito longa a nossa aula. Depois você vai ler esses textos aí, nosso slide, pause, anote, depois você vai ler como dever de casa. Os textos mencionados se referem ao uso da vara, mas isso não significa necessariamente castigo físico, e sim correção e disciplina. Mas pode sim haver ocasiões em que haja necessidade do castigo físico. O castigo físico ele não é a primeira instância, né? Ele tem que ser a última. Você conversa, você adverte, não faço, já te falei, olha lá. Mas sim, existem necessidades em que pode haver a necessidade sim do castigo físico. Quando isto ocorrer, deve haver uma moderação e cuidado, pois a disciplina não é tortura nem espancamento. Então não confunda castigo físico com tortura e espancamento, né? A Bíblia não nos autoriza a torturar e espancar crianças, você vai, ou adultos, ou jovens, ou quem quer que seja, né? Mas o castigo físico, o quê? Ele tem que ser proporcional, ele tem que ser medido, tem que ser temperado. Por isso, em situações extremas, discipline fisicamente sem proferir expressões de ódio. Isso aqui é difícil, né, na prática, mas nós precisamos colocar na nossa vida, porque esse é o correto. E sem ira, com firmeza, de forma proporcional à ofensa e com a explicação do porquê da disciplina. Olha, isso aqui é muito legal. Chegou a necessidade de castigar o seu filho, né, de discipliná-lo até mesmo fisicamente, você vai disciplinar de uma forma equilibrada, sem, né, não é na hora da raiva, né, expressando a sua ira, não sei o quê, às vezes até xingando a criança, não é dessa forma, mas é com firmeza, de forma proporcional, sem ofender essa criança, e qual o detalhe aí, explicando o porquê dessa disciplina. Olha, meu filho, você está apanhando porque você fez isso, isso, isso e isso. Isso é muito importante, muito importante. E por último, carinho. Dar o exemplo, veja que isso aqui é uma construção, né? Dar o exemplo, instruir e disciplinar são atos de amor. Disciplina é ato de amor. Porém, nem sempre vão ser compreendidos dessa forma. Seu filho pode não entender que essa disciplina é por amor. Por isso que precisa ter o equilíbrio da temperança, do carinho. Por isso, muitas vezes haverá necessidade de atitude de carinho como expressão verbal. Por exemplo,
né? Houve essa situação, castigou, depois de um tempo, meu filho, venha cá, eu amo você, expressão verbal, eu amo você, mamãe ama você, você é especial, você é a riqueza da mamãe, mas isso aconteceu porque você agiu assim, 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 né? Há necessidade de gestos carinhosos, né? Venha cá, me dê um abraço, deixa eu te dar um beijo. Há necessidade de ouvir melhor os filhos. Meu filho, o que está acontecendo? Por que você está agindo assim? E deixar a criança falar também. Isso também é muito importante. E agora aqui já encerrando a nossa aula. Ai, Jesus. Vamos lá. Quais são os principais erros no uso da disciplina, né? Inclusive a gente erra aqui também muito. A gente está também procurando colocar em prática. Qual o principal erro no uso da disciplina? Vamos lá para a gente encerrar. Achar desculpas e justificativas para as manias. Exemplo, ele é assim porque é um gênio, né? Ele está com sono. Isso aqui eu falo muito. Ele está com sono. Ah, não, ele está com sono. Ele está tolo porque ele está com sono. Os dentes estão nascendo, está na fase da adolescência, etc. Nada disso justifica a rebeldia de um filho. Olha o que acontece. Às vezes a criança está fazendo aquelas crises de tolice. Isso é errado, isso é ruim, né? Isso traz até constrangimento para os pais. Nós precisamos ensinar os nossos filhos. Só que se eu ficar justificando esse tipo de tolice, isso nunca vai mudar. Ah, não, é porque ele tá assim, não, porque ele tá com sono, né? Que às vezes a gente fala muito como mãe, não, ele tá assim todo porque ele tá com sono. Não justifica, porque ele precisa ser corrigido, ele precisa, né, deixar de ser uma criança tola, ele precisa ser educado nesse sentido também. Diferenciar ordens menos e mais importantes. Ordens são ordens e devem ser obedecidas quaisquer que sejam. Outro erro na disciplina é você falar, não vou disciplinar isso porque foi uma coisinha assim. Não, foi só uma ordenzinha que eu dei, mas não era nada assim muito relevante, né? Não é muito... Aí o que acontece? A criança começa a entender que existem coisas que ela deve obedecer e coisas que ela pode desobedecer. Por isso que nós precisamos o quê? Não diferenciar, né? Isso. Ordens menos e mais importantes. Ordens são ordens. Se o pai e a mãe disse não, então é não. Eu sempre digo pro meu filho, se a mamãe disse não, é não. Não toque, não pegue, não faça. Isso é muito importante. Deixar-se manipular, um outro erro no uso da disciplina. Perdoe-me, mãe. Eu prometo que não faço mais. Você sabe que a criança, às vezes, ela tá ali manipulando, né? Ela tá ali se fazendo de besta, mas ela tá entendendo. Não, mãe, eu não vou fazer mais. Ela vai e faz de novo. Não, mas agora eu não vou. Agora é a última vez, tá? Então, o pai e a mãe, às vezes, vão se deixando que nem ele, né? Se manipular por aquilo. Ah, não. A gente vai fazendo vista grossa, vai passando os panos quentes. E isso não vai trazer transformação para os nossos filhos. Compensação por sentimento de culpa. Olha só, tem pais, isso daqui é muito comum na nossa geração. Tem pais que se sentem culpados por não poderem atender alguma necessidade ou desejo dos filhos e querem compensar isso sendo muito tolerantes. Por exemplo, pais que são ausentes, né, que passam o dia todo trabalhando. Aí eles querem compensar de alguma forma. Não, poxa, ele é assim, mas eu tô tão ausente, né? Não, meu filho, tudo bem. Eu não quero me indispor, eu não quero brigar, eu não quero disciplinar, porque talvez eu passe tanto tempo fora que quando eu tô ali junto, né, eu acabo sendo tolerante com tudo, porque é só aquele tempo que eu tenho, né? Eu tô compensando a minha ausência e isso vai gerar um problema maior. E por último, falta de perseverança. Educar dá trabalho. Isso daí é uma verdade grande. Educar dá trabalho. Muitos desistem quando não vê o resultado imediato. E o resultado de fato não é imediato. Nós temos que perseverar, nós temos que insistir. Todos os dias, continua, mas todos os dias você tá ali passando orientação. Não, meu filho, não é assim, meu filho, não faça, não bata no seu irmão, não age dessa forma, divida os seus brinquedos e assim você vai o quê? Educando, você vai passando valores para essas crianças. Então, queridos, esses aqui são os nossos principais erros, né? E, inclusive, tá até com o acentinho ali, tá errado o acento, ok? Acho que foi na hora da digitação rápida. Eu quero agradecer a sua presença, eu quero lhe parabenizar, porque você chegou na última aula de família cristã. Você vai seguir para a próxima classe, que Deus te abençoe e que você coloque em prática esses valores. E se você esquecer de alguma coisa, volte à aula, assista de novo, porque são princípios da palavra de Deus que trazem vida para nós, tá? Que Deus abençoe você e eu aguardo você na nossa próxima classe. Até mais!